A paz do Senhor, irmãos em Cristo, alunos do CETADEB, curso básico em teologia. Eu estou aqui para, neste vídeo, trazer o estudo da lição número 1 sobre a matéria hermenêutica e homilética. A primeira matéria do livro Hermenêutica e Homilética, eu quero aqui falar uma parte dela nesse vídeo. A primeira matéria fala sobre uma introdução acerca do assunto, acerca de homilética, e aí eu quero neste vídeo falar na primeira parte dessa lição sobre introdução à hermenêutica e também falar sobre 8 regras de interpretação da Bíblia, 8 regras para se interpretar a Bíblia de maneira correta. Essa lição número 1, ela tem que ser dividida em dois vídeos aqui. O primeiro vídeo eu quero falar sobre isso que eu acabei de dizer, sobre 8 regras de interpretação da Bíblia. E o segundo vídeo que eu for gravar, eu vou estar falando sobre figura de linguagens que tem na Bíblia, para que possamos ter uma interpretação melhor. Antes de eu começar a falar sobre 8 regras de interpretação da Bíblia Sagrada, eu tenho que trazer aqui algumas observações a nível de introdução do assunto. Em primeiro momento, é importante saber o que é hermenêutica. Talvez você, aluno, ouviu falar poucas vezes sobre esta palavra, hermenêutica, e aí a palavra hermenêutica significa a arte de estudar e interpretar a Bíblia Sagrada. Então, quando você estuda hermenêutica, você está aprendendo a interpretar a Bíblia Sagrada. Então, resumindo, o livro está dizendo: hermenêutica é o estudo que se aprende a interpretar a Bíblia Sagrada. Antes de você começar a estudar, interpretando a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, existem algumas observações que você tem que saber. Essas observações que eu vou passar aqui, se você não souber, se você não gravar na sua mente, dificilmente você vai ter êxito, dificilmente você vai conseguir interpretar a Bíblia Sagrada de maneira correta. A primeira observação que eu quero citar aqui é a seguinte: a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em 2 idiomas, e o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, e alguns capítulos de Daniel, do capítulo 2 ao 7, e uma parte do livro de Esther foram escritos em aramaico. Então, o que se observa é que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e alguns textos de Daniel e Esther foram escritos em aramaico. E o Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné, o grego mais popular. E aí, você não pode esquecer disso. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e alguns textos de Daniel e Esther em aramaico. E o Novo Testamento todo em grego. Essa é a primeira observação que você não pode esquecer para poder ter uma boa interpretação da Bíblia. A segunda observação aqui é a seguinte: a Bíblia Sagrada foi escrita para 3 tipos de povos. Foi escrita para judeus, para gentios e para a igreja. Então, 3 tipos de povos em que a Bíblia foi escrita. Alguns livros foram escritos para os judeus, outros escritos para os gentios, que eram nações que não são judaicas. Todas as nações não judaicas, que não fazem parte das 12 tribos de Israel, são chamadas de gentios. Então a Bíblia Sagrada toda, os 66 livros, foram escritos para judeus, gentios e igreja. E aí na interpretação, interpretando a Bíblia, você vai descobrir para quem está sendo escrito tal livro ou tal texto. Então isso é muito importante. 3 tipos de povos que a Bíblia foi escrita: para judeus, para gentios e para a igreja. Outra observação interessante também é que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em 3 linguagens.
A primeira linguagem é a linguagem literal. A segunda linguagem é a linguagem figurada. E a terceira linguagem é a linguagem simbólica. O que é a linguagem literal? Linguagem literal é quando pegamos ao pé da letra a palavra. Pegamos a palavra como que ela é. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de uma palavra que tem vários significados. A palavra casa, por exemplo. Casa, no sentido literal, significa lugar que moramos, lugar que residimos, lugar que habitamos. Então, o que se observa é que a palavra casa, no sentido literal, significa o lugar que moramos, o lugar que habitamos. Então, observe bem, a palavra casa na Bíblia tem outro significado também. Por exemplo, a palavra casa na Bíblia também pode significar templo, santuário, igreja física. Jesus, quando expulsou os cambistas do templo em Jerusalém, ele disse para os demais que estavam ali: a minha casa será chamada casa de oração, casa de louvor. Então a casa ali que ele estava se referindo era o templo. Então a palavra casa na Bíblia, no sentido literal, significa lugar que moramos, lugar que residimos. Então a Bíblia Sagrada foi escrita no sentido literal, muitos textos, na sua maioria. Segundo tipo de linguagem que a Bíblia foi escrita foi no sentido figurado, em que se usou figuras, figuras de linguagem para descrever o que o autor estava querendo dizer. Então, o segundo tipo de linguagem foi a linguagem figurada. E o terceiro tipo de linguagem é a linguagem simbólica, em que se usa símbolos para poder entender alguma coisa que está escrito. Então, resumindo, a Bíblia Sagrada foi escrita em 3 tipos de linguagem. Primeira, linguagem literal, que se pega ao pé da letra. Segundo, linguagem figurada, que se usa figuras de linguagem para interpretar. E terceiro, foi escrito numa linguagem simbólica, que se usa símbolos. E aí nós vamos ver isso mais adiante nas demais lições. Ainda na lição número 1, nós temos aí as figuras de linguagem, que eu quero falar em outro vídeo. Mas em primeiro momento eu quero aqui falar sobre essas observações de introdução, que é muito importante a gente observar. Um outro detalhe aqui, que eu quero lembrar para vocês, ainda na lição número 1, é que existem regras de interpretação da Bíblia. Para se interpretar a Bíblia, para se entender o que você está lendo, você tem que saber interpretar. Saber interpretar não é só ler. Saber interpretar não é só você usar a sua mentalidade. Não é só isso. Você tem que buscar recursos. E você tem que seguir uma norma exata para que você possa ter uma boa interpretação daquilo que você está lendo. Uma das coisas que nós observamos muito nos dias atuais é que as pessoas estão interpretando de maneira errada a Bíblia Sagrada, dando outro significado a alguns textos, porque não usam regras de interpretação, porque não procuram estudar as regras que se deve usar para interpretar a Bíblia, e aí acabam caindo em contradição, interpretando errado, ou em algum momento também não conseguir entender o que está lendo. Para que você possa ter êxito, para que você possa conseguir interpretar de maneira correta aquilo que você está lendo, você precisa conhecer as regras de interpretação. Tem muitas, e dentro da lição número 1, que tem 8 regras de interpretação, eu quero aqui falar sobre essas 8 regras de interpretação da lição número 1. Então a lição número 1, ela basicamente, a sua primeira parte, ela trata de regras de interpretação da Bíblia. Isto é, você tem que seguir algumas normas, alguns requisitos, obedecer alguns caminhos, para que você possa ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Pois bem, a primeira regra de interpretação
que você tem que observar para ter uma boa interpretação da Bíblia é a seguinte: primeiro, essa regra é uma regra fundamental. Primeiro, você tem que entender que a Bíblia Sagrada se interpreta com a Bíblia, né? Você vai usar vários recursos para interpretar, mas a base da interpretação é a própria Bíblia Sagrada, não é outro livro. Você pode até buscar recursos de historiadores, de livros de grandes escritores, de histórias, de entendimento de outros pastores, mas a base para você interpretar tem que ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, pois a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Então a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Então a Bíblia deve ser usada como recurso para entender ela mesma, porque ela mesma fala dela mesma. Todas as Bíblias, a sua maioria, principalmente as Bíblias de estudo, elas têm concordância bíblica, que são aqueles versículos que você consegue buscar como referência para entender o assunto que você está estudando. Então você lê um texto bíblico da Palavra de Deus, e aí naquele texto que você lê, você consegue buscar uma referência sobre o mesmo assunto, sobre a mesma palavra, para que você possa entender aquilo que você está lendo. E aí você encontra dentro da própria Bíblia, a própria Palavra de Deus te dá uma luz acerca daquilo que você está lendo. Então a primeira regra de interpretação é: interprete a Bíblia com a própria Bíblia. Primeira regra. Volto a dizer, não significa que você tem que deixar de buscar outros recursos, de maneira nenhuma. Nós vamos, ao longo desse livro sobre hermenêutica e homilética, nós vamos observar nas demais lições adiante que, para que você possa estudar e ter um bom entendimento na palavra que você está estudando, você tem que buscar outros recursos, além da Bíblia Sagrada. Mas o que eu quero dizer aqui nessa primeira regra é que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a base para se interpretar ela mesma. Isso é importante. A segunda regra que eu quero citar aqui, de regra para interpretar a Bíblia, é que você deve, quando você estiver lendo, você deve buscar as palavras para ser interpretado no sentido literal de como que ela é. Então a segunda regra é: entenda que para iniciar-se uma interpretação da Bíblia Sagrada, você tem que buscar primeiro entender o sentido literal, o sentido ao pé da letra da palavra. Então nós observamos aqui o seguinte: você vai estudar um texto, pega o sentido literal primeiro, entenda o sentido literal quando você faz a leitura, e a partir daí você parte para uma interpretação. Se você deve continuar entendendo que está falando literalmente ali, ou simbólico ou figurado, aí você vai, em algum momento, buscar a interpretação. Mas, em primeiro momento, essa segunda regra é: entenda, primeiramente, as palavras no sentido literal. Busque o entendimento, né? É necessário tomar as palavras no sentido usuário e literal das coisas. Por exemplo, quase toda a Bíblia, não toda, mas uma grande parte dela, foi escrita no sentido literal. Por exemplo, palavras literal: casa. O que é casa? Lugar que habitamos. Carne. O que é carne? Carne é alimento, né? Carne de boi, carne de porco, né? Carne é isso, né? Nós temos, por exemplo, mundo, que tem vários significados. Qual o sentido literal da palavra mundo? Criação de Deus. O céu, a terra, a natureza. Isso é o mundo que Deus criou. Então pegue os versículos que você está lendo, primeiramente, e entenda que você, para iniciar a interpretação, inicie-se a partir do sentido literal daquilo que você está lendo. Essa é a terceira regra. Então, já falei aqui 3 regras. Primeira regra: a Bíblia é interpretada pela Bíblia. A segunda regra, acabei de falar aqui a segunda regra, né? Segunda regra é você buscar a interpretação a partir do sentido literal das coisas. E qual é a terceira regra
que nós podemos falar aqui. Está tudo no livro aqui, lição 11. Qual é a terceira regra? Página 11, perdão. Qual é a terceira regra que está na página 11 aqui? Terceira regra: é absolutamente necessário tomar as palavras que indicam no texto que você está lendo, no sentido de acordo com o conjunto da frase. Por exemplo, você pega um versículo bíblico, aí você lê. Você tem que observar em primeiro momento, para que você possa interpretar o versículo, entender o que você está lendo. Você tem que pegar o versículo todo e estudar, não somente uma palavra. Você tem uma palavra ali, mas para que você possa entender essa palavra, você vai pegar o versículo todo. Uma palavra isolada você vai ter dificuldade de entender. Eu vou citar um texto aqui em Salmo de número 6, o versículo 6. Olha o que diz o salmista Davi no Salmo de número 6, porque Salmo não tem capítulo. Salmo número 6, versículo 6. Olha o que está escrito: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ponto. O salmista está falando o que aqui? Que toda noite ele faz nadar a cama dele. Aí eu te pergunto, a palavra, essa frase, nadar da cama dele aqui, é literal ou não? Não é literal. Aqui o salmista usa uma figura de linguagem por nome de hipérbole. Nós vamos estudar isso em outras lições. A palavra hipérbole é uma figura de linguagem que o escritor ele escreve com certo exagero aquilo que ele está escrevendo. Então aqui o salmista ele fala o seguinte: eu todas as noites faço nadar a minha cama no leito de lágrimas, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então nadar aqui não quer dizer que a cama dele está nadando de tantas lágrimas, que ele tem chorado muito a ponto da cama ficar nadando, flutuando dentro das águas. Não, ele exagerou, porque ele usou uma figura de linguagem por nome de hipérbole. Mas ele quer dizer aqui o seguinte, que ele tem chorado muito, as lágrimas dele têm sido muito, a noite toda, muito mesmo, que tem até molhado a cama dele ali, não a ponto de nadar, mas molhado. Então é uma figura de linguagem. Como que você entende aqui esse texto? Você entende quando você pega o versículo todo. Você pega o versículo todo, você vai entender, ou até o salmo todo, que é o Salmo 6. Para você entender, você vai ter que pegar o salmo todo. Então, veja bem, esta é uma forma de você interpretar de maneira correta. É você conseguir buscar entendimento no conjunto da frase. Então, para você descobrir aqui no versículo que eu li a palavra nadar, se está nadando mesmo, dando braçada, literalmente, você vai ter que ler o texto todo. Aí quando você lê o versículo todo, ele está falando que não tem condição de ele estar nadando literalmente, é um exagero dele. Mas você vai só encontrar esse exagero quando você pega o versículo todo, ou o salmo todo. Essa é a primeira regra, a terceira regra de interpretação. A quarta regra de interpretação da Bíblia Sagrada, que está na página 11 do livro, é a seguinte: é necessário tomar as palavras no sentido que indica o contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. O mesmo texto aqui eu posso tomar como base aqui, de Salmo número 6, versículo 6, quando o salmista fala que a cama dele estava nadando nas lágrimas, tinha molhado tudo, Então, para você entender, você tem que pegar todo o salmo aqui, e a epígrafe do salmo, o título do salmo, ele está falando aqui de choro, de sofrimento. Ele pede perdão a Deus pelos pecados dele, e que ele precisa da misericórdia de Deus. Então ele tem pagado um preço, tem se humilhado perante o Senhor para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Então por isso que você entende aqui no versículo 6 que ele estava chorando muito. Esse nadar aqui não é nadar literal, mas é uma expressão que se usava para que alguém que chorava muito,
alguém que derramava muitas lágrimas por causa de alguma situação. Então essa é a quarta regra de hermenêutica para se interpretar a Bíblia Sagrada. A quinta regra, que eu quero citar aqui, que está na página 12, quinta regra para se ter uma boa interpretação da palavra de Deus é preciso tomar em consideração o objetivo do livro que você está lendo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, livro de Eclesiastes, capítulo 1, no versículo 12, Salomão vai dizer: vaidade, é tudo vaidade. Então ele vai começar a falar lá que vaidade, tudo que é feito debaixo do sol é vaidade, vaidade, tudo vaidade. Se você não pegar o livro, ler o livro todo, você não vai conseguir descobrir o que é vaidade aqui. Geralmente vaidade, as pessoas têm noção, acreditam que vaidade é aquela coisa que a pessoa se veste mais bonito, se arruma mais bonito, quer o melhor para ele. Então as pessoas consideram isso como vaidade. Quando alguém olha para alguém que está com um penteado novo, uma roupa nova, aí alguém fala assim: você está muito vaidoso, você está muito vaidosa, você está com muita vaidade. Então tem pessoas que entendem que vaidade seja isso. Só que aqui no texto bíblico, vaidade não é isso. E como que eu vou descobrir que Salomão está falando que vaidade não é isso que eu acabei de explicar? Você tem que ir correr para o livro. Você tem que observar no livro o que o autor está querendo falar ao escrever o livro. E aí você vai perceber que no livro de Eclesiastes, Salomão ele vai falar que vaidade é tudo nesta vida é passageiro. Quando ele fala vaidade, tudo é vaidade, quando ele fala que tudo que é feito debaixo do sol é vaidade, ele está dizendo tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida passa: dinheiro, posição, fama, casa, bens materiais. E no capítulo 12, até a própria vida do ser humano é passageira. Então, vaidade aqui no livro de Eclesiastes significa passageiro, significa passa, não permanece. Então, quando você lê o versículo 2 do capítulo 1 de Eclesiastes, você só vai entender se você buscar o objetivo do autor. O que o autor está dizendo? Aí você vai descobrir. No caso aqui de Salomão, ele estava querendo dizer que tudo nessa vida é passageiro. Só assim você consegue entender Eclesiastes capítulo 1, verso 2. E assim como esse texto que eu acabo de ler de Eclesiastes, tem muitos outros na Bíblia Sagrada que depende muito, para se interpretar, depende do que o autor está querendo dizer. Por que o autor está dizendo isso? Por que o autor escreveu o livro? Por que o autor escreveu tais palavras, aquele capítulo? Então, para você entender, é necessário buscar qual é o objetivo do autor. Essa é a quinta regra. A sexta regra de interpretação, vou fazer a leitura do livro no versículo no número 12, é assim: é indispensável consultar as passagens paralelas, explicando as coisas espirituais pelas espirituais. Aqui está a sexta regra de interpretação da palavra de Deus. É você buscar passagens paralelas, parecidas, que têm ligação com o assunto, com o versículo, com a palavra, para que você possa entender um pouco mais acerca do que você está lendo. Senão você não vai conseguir interpretar. E quando nós falamos de paralelismo, falamos de palavras que estão no paralelo dentro do assunto, existem três situações quando falamos de palavras no paralelismo, né? Então na página 12 nós temos aí que existe aqui três definições para a questão de palavras paralelas ao que nós estamos lendo. Primeiro, existe o paralelo de palavras. Segundo, existe o paralelo de ideias. E terceiro, existe o paralelo dos ensinos em geral da Bíblia Sagrada.
quando você encontra um texto difícil na Bíblia e você não consegue identificar o significado daquilo que você está lendo, né? A primeira forma de você entender é buscar o paralelo de palavras. O que é paralelo de palavras? Né? É quando você pega aquela palavra e vai buscar aquela palavra em outra referência, em outro versículo, em outro livro, e aí você vai conseguir entender. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu assim: trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então, olha o que Paulo falou em Gálatas 6, versículo 17. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Não é marca física assim, né? No sentido de carimbo e tal, né? Não é marcar o corpo com a tatuagem escrito Jesus, nada disso. Mas para a gente entender que não é isso, a gente vai ter que buscar outras referências. E aí você vai ter outras referências na Bíblia acerca de marcas, que você vai entender que Paulo estava dizendo ali, que quando ele fala trago no meu corpo as marcas de Jesus, ele está dizendo, eu trago no meu corpo o sofrimento, né? Toda a vida sofrida por amor do Evangelho. Por ser pregador, né? Eu sou açoitado, sou perseguido, sou caluniado, sou expulso de vários lugares, né? E muitas vezes açoitado fisicamente também, como foi em várias situações. Então, por isso que ele fala que trago no meu corpo as marcas de Jesus. No caso aqui, as marcas do Evangelho, as marcas que ele tem no corpo, sofrimento por amor do Evangelho. Então, como que eu descubro isso? Quando eu busco um paralelo de palavras. Eu não consigo entender o texto, aí eu pego aquela palavra marcas ali e vou buscar outras referências, vou buscar outros textos que estão falando do mesmo assunto. Isso nós chamamos de paralelo de palavras. Tem também o chamado paralelo de ideias. O que é paralelo de ideias? Paralelo de ideias é quando você não consegue interpretar o texto, o assunto que você está lendo, aí você vai buscar em outro texto, talvez até com a palavra diferente, mas com a ideia diferente, com um assunto igual, né? Então, resumindo, paralelo de ideias é quando se tem a mesma ideia, embora não seja a mesma palavra, mas a mesma ideia. Aí você pega um texto bíblico, aí você não consegue identificar uma palavra. Por exemplo, em Mateus 16, versículo 18, diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Essa palavra pedra aqui não é sentido literal pedra, mas tem outro significado. E como que eu vou descobrir? Eu vou buscar um paralelo de ideias. Aonde está falando de pedra que não é literal em outro texto? Aí eu vou lá em outro texto e vou descobrir, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, ali Paulo está começando a falar que Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra principal, de esquina, escândalo para muitos. O assunto é o mesmo. Se o assunto é o mesmo, né, de Mateus 16, 18 e 1 Coríntios 3, 10 e 11, o assunto é o mesmo. Se o assunto é o mesmo, o que tem aí? Um paralelo de ideias. A ideia é a mesma. A ideia que Paulo queria transmitir era: Cristo é a pedra principal de fundação e base para a igreja. Quando ele fala aqui sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo: sobre Cristo edificarei a minha igreja. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 3, verso 10, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, que é o Cristo, a pedra principal, ele está dizendo que Cristo é a pedra principal. Isso chama-se paralelos de ideias. E o terceiro tipo de paralelo é paralelo de ensinos gerais. Quando você não consegue interpretar um versículo, né, dentro daquilo que você está lendo, aí você vai buscar outros entendimentos. Se você não consegue identificar no paralelo de palavras, você vai buscar o paralelo de ideias. Se você não consegue identificar o paralelo de ideias, você vai buscar no paralelo de ensinos gerais.
E aí muitas vezes você consegue interpretar aquele versículo, só vai conseguir se você entrar em outras áreas, talvez até outros ensinos, outros temas, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, salvação pela fé. Quando você fala de salvação, a palavra fé, a salvação é pela fé, a salvação é pela graça pela fé mediante a graça de Deus. Efésios 2, versículo 8. A salvação é pela fé mediante a graça de Deus. Para você entender esse versículo, aí você tem que entrar na doutrina da santificação, na doutrina da salvação, do pecado. Você está entrando em outros ensinos, outras disciplinas, outro assunto, outro tema, outra doutrina. Então, para você entender o texto, às vezes é necessário você entrar até em outros assuntos, buscar outros temas, outros ensinos diferentes, para você poder entender aquilo que você está lendo. Então, resumindo aqui, a sexta regra de hermenêutica é você buscar um paralelo de palavras para entender, ou um paralelo de ideias, ou um paralelo de ensinos diversos, ensinos da Bíblia toda. Isso aqui faz parte da sexta regra de interpretação. E a sétima regra de interpretação? A sétima regra de interpretação sempre acontece quando compartilhamos as circunstâncias comparáveis com o âmbito do período quando foi escrito. Então, a palavra de Deus para nós é a mesma que sua palavra para eles. Está na página 13 e na página 14. O que significa aqui a sétima regra? Estou na oitava regra, pulei a sétima, perdão. Vou voltar para a sétima regra aqui. Qual é a sétima regra? Um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor. Ou seja, você está lendo um texto, você não entende. O que você vai buscar? Você vai buscar no autor. O que significa isso para o autor? Que a Bíblia não tem contradição. O assunto da Bíblia é o mesmo. A Bíblia se harmoniza, se combina, se completa. Então você lê um texto que você não entende, aí você vai ter que procurar saber o que o autor estava querendo dizer. O que o autor estava querendo dizer. Voltando aqui ao livro de Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, Salomão, em todo o seu livro, ele quis transmitir a ideia de que tudo nessa vida é passageiro. Então você tem que entrar nesse assunto. Quando ele escreve ali em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia o achará. Então ele estava dizendo o seguinte: o que você tiver de fazer, faça logo. O dia de amanhã não pertence, e o dia de amanhã é Deus que vai dar recompensa. Então esta é a sétima regra de interpretação da Bíblia. Busque sempre saber o que o autor está querendo dizer com o que ele está escrevendo. Esta é uma regra. Se você não buscar o que o autor quer dizer, você vai ter dificuldade. Outra questão aqui, para terminar a oitava regra, é aquela que eu iniciei e não terminei porque eu pulei aqui. A oitava regra é quando você tem que verificar para quem se escreveu, quando escreveu e que lugar que escreveu. É uma regra. Você vai estudar a Bíblia, procure saber quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Esta é uma regra de hermenêutica. Então está aí as 8 regras de hermenêutica. Eu quero encerrar aqui este vídeo e estarei fazendo um outro vídeo falando sobre figura de linguagem, que também está na lição 1. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.